Olá pessoal, tudo bom? Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Talk Grow. Lembrando que esse Talk Grow é a segunda parte do Talk Grow anterior. Nós estamos dando continuidade aqui sobre os negócios de educação e cursos online, né? Aquele Talk Grow, para não ficar muito grande, nós quebramos ele em duas partes, sendo que na primeira parte você pôde conferir o que nós falamos de uma maneira um pouco mais geral sobre algumas empresas como Google, Udemy, Hotmart, a PUC do Rio Grande do Sul, Duolingo, enfim, entre outras empresas que estavam no meio. E nessa segunda parte nós vamos fazer alguns comentários sobre as ações, as estratégias de marketing e gestão que essas empresas tiveram para poder crescer tanto e serem tão bem reconhecidas pelo mercado. Lembrando que você pode sempre se inscrever no nosso canal da WinGrow aqui no YouTube e nos acompanhar pelas redes sociais. Então, eu vou passar a bola para o Paulo agora, que é quem vai começar a falar. Legal. Que bom estar aqui de novo, poder conversar com vocês um pouco mais e agora poder comentar, como o Pedro falou, um pouco sobre os aspectos assim, de gestão e de marketing digital das empresas que nós já comentamos na reunião passada, no vídeo passado, né? Então, só lembrando, listando as empresas são a Udemy, a Khan Academy, o ensino à distância de uma maneira geral, Pedro, o Google, o que mais? Duolingo. Isso, Duolingo, Érico Rocha, PUC do Rio Grande do Sul e o Google, né? E Hotmart. Isso. E hoje o Pedro vai falar um pouco mais da PUC do Rio Grande do Sul, né? Porque na vez passada falou um pouquinho, vai dar uma complementada nela, não é isso, Pedro? Isso, enfim. Então, assim, o legal vai ser isso. A gente vai refletir com vocês e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, questionamentos, para a gente poder trocar bastante coisa. O que a gente pode garantir para vocês é o seguinte, que vai ser muito legal, porque a gente tem um monte de coisa bacana para dividir, que são coisas aplicáveis a todas as empresas, são coisas muito úteis, muito legais, e que essas empresas que nós selecionamos para vocês são muito, muito especiais, cada uma delas no seu nicho, mas de uma maneira muito forte, trabalhando os componentes da modernidade da gestão e do marketing digital, que são muito legais para a gente entender. Por exemplo, é o caso da Udemy, né? A Udemy, como a gente sabe, é uma verdadeira máquina de fazer cursos, né? Eles se definem como o maior especialista do mundo em que você possa fazer o seu próprio curso, né? A missão deles, na verdade, é uma empresa de educação onde qualquer especialista do mundo pode fazer um curso próprio. Então, assim, é uma missão aberta demais, é sensacional, né? Você vê como é que é a grandiosidade que eles têm do negócio dele. E é um negócio que tem só 10 anos, né? E como você já viu na vez passada, mas repetindo só principalmente para quem está chegando agora e relembrando também, é um negócio aí, hoje já está em 65, tem curso em 65 idiomas e um total de 190 países, já tem clientes em 190 países. Tem mais de 150 mil cursos feitos por mais de 1.500 especialistas. E é uma empresa que já está valendo 2 bilhões de dólares, né? E isso ela conseguiu, sobretudo agora com essa virada da pandemia, ela teve uma valorização, praticamente dobrou o valor dela, valia 700, ela na verdade teve a entrada em um capital japonês, para vocês terem uma ideia, foi alguém que colocou 50 milhões de dólares, e aí a empresa passou a ter um capital de 200 milhões de dólares, e com isso ela foi, o valor de mercado dela passou de 700 milhões anteriormente para 2 bilhões, que é o que ela tem hoje. Ô Paulo, e o que você acha que eles fizeram no quesito assim, de gestão, né, para conseguir alavancar tanto? É uma empresa muito ousada, Pedro. Eles foram muito perseverantes, isso que nós vamos comentar, inclusive, como aspectos relevantes da gestão deles, né? Eles são uma empresa muito acreditam muito no sonho deles, na visão deles. Então, para você ter uma ideia, ele teve, no total, ele apresentou o projeto dele para mais de, sei lá quantas empresas, 200 empresas disseram não para ele. E ele continuou batalhando para conseguir se posicionar. Então, é uma empresa que tem uma estratégia de posicionamento muito forte. Agora, por exemplo, com essa captação de recursos no mercado japonês, ela entrou numa empresa que, na verdade, tem capital aberto na Bolsa de Tóquio, e que é dona também da rede Berlitz de ensino de inglês e de um grupo, veja, é uma coisa que não tem muito a ver, mas que é super moderno, né, em termos de negócio, que é um mercado de cuidadores de idosos e tudo mais. Então, essa empresa foi uma alavancagem violenta que eles fizeram. Os caras colocaram só 50 milhões de dólares e a empresa dobrou de valor e passou a valer 2 bi. Então, é um negócio meio louco. Então, eles são bastante ousados, sabe?
Então, é uma empresa que hoje fatura 400 milhões e já vale 2 bilhões. Ela é muito ousada, Pedro. E é uma empresa que realmente se destaca, né? Eu diria, pelos seguintes aspectos do ponto de vista de gestão. Primeiro, as parcerias que eles têm. Olha que legal, eles têm parcerias com todos os professores, né? É uma parceria muito legal, uma parceria diferente, porque o professor fica com 50% e eles ficam com 50%, que parece alto, mas, na verdade, eles simplesmente viabilizam toda a alavancagem do professor. Então, é um negócio que é bom para todo mundo. Então, é uma parceria extremamente inteligente que eles fazem com os instrutores e boa para todo mundo, né? Eles são 100% digital. Então, assim, ninguém acreditava neles. Eu vi casos de private equities dizendo que não investiram nele, estavam arrependidos. Foi uma burrice não ter investido neles. Foi verdade, porque eles cresceram de uma maneira e ainda tem hoje o mercado, para vocês terem uma ideia. Sabe qual é a expectativa do mercado americano de educação virtual no ano que vem? Aí sim, é $1 trilhão, Pedro. 1 tri. Então, na verdade, é um mercado brutalmente, esse valor cresceu o dobro. Antes da pandemia, ele era 500 bilhões, agora é $1 trilhão. Então, é um mercado brutal e eles são muito ousados nisso daí e no 100% digital, né? É um negócio muito maluco, uma educação livre, porque é uma educação 100% livre, diferentemente da Khan Academy, que a gente vai falar na frente, que tem sua metodologia, tem o seu jeitinho. O pessoal da Udemy, não. Se você souber, se você for um especialista, você mandar um material com um volume mínimo e com uma determinada qualidade que o mercado vai avaliar, eles dão continuidade. Então, é muito o sucesso que o seu material faz. Por isso que eles pedem a única coisa que você seja o especialista no que faz, conheça aquilo que faz, né? Enfim, então eles são realmente muito perseverantes, né? Nesse sentido também. Eles têm aquilo que a gente diria aí do marketing digital, e só pensando como o Pedro um pouco, eles têm uma boca de funil bem aberta, né, Pedro? Que, na verdade, eles querem o mundo inteiro. Então, estudantes que podem ser do mundo inteiro, né? E eles têm vários segmentos, né? Eles não se limitam a ensinar coisa, né? E aí, nesse ponto, eles se parecem, assim... não é que se parece, assim, como toda faculdade, né? Quase toda, a maioria das faculdades, ela também tem várias áreas de ensino, né? E na PUC não é diferente. Os cursos de pós-graduação, MBA, e pós-graduação deles, os cursos online, eles também, embora eles tenham começado com marketing, se não me engano, eles começaram com marketing, hoje eles já abriram várias frentes. Então, eles têm lá tecnologia, eles têm vendas, eles têm marketing, têm finanças, tem educação, tem uma série de cursos, né? E uma das coisas que eles fazem muito diferente da Udemy é que eles só pegam um professor que é mega autoridade, né? Como, por exemplo, Philip Kotler, Aaron Ross. Então, isso faz parte da estratégia da PUC do Rio Grande do Sul. Né? Que não é tão acessível, não é tão popular, apesar de que para uma pós-graduação é bem acessível, né? Pelo preço, etc. Mas, assim, eles só pegam... Mas são propostas realmente diferentes, né? Porque são cursos livres, extremamente livres. Então, basta ser especialista, ser bom. Por exemplo, tem uma mulher lá que faz comida bem feita, a mulher está faturando mais de 7 dígitos por ano em dólar. Então, é questão de curso livre. Já a PUC é cursos dentro de padrões, né, de qualidade, de níveis de MBA e tal, que são mais pesados, né? O que chama atenção é que, assim, a Udemy, pelo menos a imagem que vem na minha cabeça, assim, eu olho para a Udemy e penso um negócio totalmente novo, inovador, coisa que realmente surgiu nos últimos anos aí. A PUC, quando você pensa em PUC, você pensa em coisa... tradicional. Mas eles, na minha opinião, estão conseguindo se reinventar muito, porque eu, por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha uma certa... desde o meu último MBA, o meu único MBA que eu tenho, e último, né? Consequentemente, eu sempre tive um pouco de pé atrás, assim, porque junto com o meu MBA eu fiz os cursos, por exemplo, eu fiz a forma de lançamento, que foi o que me deu esse troféuzinho aqui, fiz um monte de curso livre, um monte de cursos online, com especialistas, etc. E aí eu comecei a ficar com um pouco de pé atrás com pós-graduação em MBA. Mas a PUC, ela está mudando meio que esse preconceito que eu acabei adquirindo aí. Porque, ao mesmo tempo que eles são tradicional, eles são muito inovadores, eles estão inovando muito. Porque, por exemplo, assim, eu demonstrei interesse por um MBA. Aí, automaticamente, eu entrei numa lista de e-mail e estou recebendo uma sequência de e-mail marketing, que é coisa que os cursos online fazem. A Udemy, inclusive, faz isso.
Então, eles estão pegando as coisas novas que os produtores de cursos online, até produtores de cursos online livre fazem, e estão aplicando na coisa mais tradicional, né? Então, assim, eles estão mantendo aquela tradição, aquela coisa assim. Então, e aí nisso, na verdade, eles elevaram o nível, né? No que é mais tradicional, eles elevaram o nível e pegaram as coisas novas para poder trazer o melhor dos dois mundos, né? Que é um pouco da nossa proposta também. Cada vez mais a gente vê na educação uma tendência assim de ter mais flexibilidade, né? É como tudo, é a cauda longa da vida, é esse nosso novo mundo que a gente tem, que na verdade a gente tem que ver que tem muito mais alternativas, ideias. Então você tem que ser mais livre para fazer o que você gosta de fazer. Então o aluno, o estudante tem que ser liberto daquelas amarras de um curso de graduação e tal. Por isso que os cursos livres ganham muito e esses cursos, eu diria, criativos, como o da PUC do Rio Grande do Sul, são cursos que chamam atenção, porque você olha e fala, pô, legal, ninguém está fazendo assim. Como você sempre diz, lá na PUC do Rio Grande do Sul, tem Philip Kotler no programa, né? Um negócio assim de louco. Como é que você vai ter Philip Kotler em algum lugar no Brasil? Você vai ter a distância, e vai ser um negócio viável. Então, e aí você olha e fala, que bacana, isso aí que eu quero coisa nova, eu quero coisa que faça sentido, né? E o mais interessante é realmente a quebra de paradigma, porque muitas pessoas tinham ainda uma coisa assim, não, peraí, a graduação, a pós-graduação em MBA, aquela coisa que é mais tradicional, que é mais importante, que é mais difícil de concluir, vai ter como ser, assim, antigamente os cursos, o EAD era um negócio que era meio subproduto, assim, era uma coisa que não era tão... É, E eles conseguiram fazer o inverso, né? é. Sem sombra de dúvidas, eu prefiro fazer um MBA lá pelos nomes das pessoas que estão lá e pelo suporte, o atendimento que eles têm. Dá para ver que eles ainda conseguem dar um suporte de qualidade. É perceptível isso pelo que eu vi até aqui. E só que assim, o negócio é mais barato, é a distância. Os professores são professores que têm mais reconhecimento. Não vou entrar no mérito se é melhor ou não, mas certamente são professores que agregam ao currículo, né? E você consegue beber direto da fonte. Eles têm lá também. É. Tem Ou seja, é aquilo que também que a gente comentou também na vez passada, né? A diferença do EAD tradicional para o EAD de fato virtual, né? Porque aquele EAD tradicional era praticamente a aula tradicional levada para o ambiente digital, mas não era com os recursos do marketing digital, não tinha aquilo que você acabou de falar, não tinha o remarketing, não tinha isso, não tinha aquilo, coisas que você vai vendo outro nível de abordagem que traz realmente muito mais conteúdo para as pessoas e muito mais resultado. Então, assim, só para resumir, o que eu percebo assim, de inovação realmente primeiro, na realidade, é uma surpresa. É uma surpresa porque eu sempre tive uma imagem muito tradicional, uma coisa assim. Dificilmente eles vão se movimentar. E se movimentaram. E se movimentaram rápido, foram na direção certa, na minha opinião. Eu estou vendo muita gente falar muito bem deles. Eu não pensava em fazer MBA de novo, eu pensava em ficar só em cursos livres. E agora eu estou com uma lista de 8 MBAs para fazer, preciso escolher alguns. Não vai dar para fazer todos, pelo menos não de uma vez só. Mas certamente eu quero fazer o de marketing, brand e growth deles. E também o outro que tem o Warren Ross. Eu quero fazer porque, poxa, tem o Warren Ross lá, são bibliografias que a gente usa muito nas nossas consultorias. Enfim. E uma outra coisa assim que me chama muita atenção nele, só para finalizar, é como eles conseguiram usar a coisa boa dos infoprodutores, né? O pessoal que vende curso online, que de certa forma até são criticados por alguns, assim, mas eles conseguem. Bom, eles não são chato, mas eles usam, eles fazem remarketing, eles têm automação. Você entrou na página do curso X, você recebe alunos do curso X, então dá para ver que tem realmente uma base de dados muito bem configurada. Eles te mandam automações de WhatsApp, de e-mail, eles sabem o tom, eles te perguntam se quer continuar recebendo, quer. Então, assim, é uma automação que ouve a pessoa, mas tem automação. Então, isso é um negócio que é muito legal. Assim, eu realmente fiquei surpreso e feliz, muito feliz de ver realmente uma faculdade se movimentando, se readaptando a essa nova realidade. Eu acho que vários outros devem aprender com ela, porque isso, além de você conseguir atender mais gente, vender mais, você vai realmente criar uma ponte para o futuro, né? E ser mais Muito legal, democrático. Pedro. Muito legal. E aí a gente volta também para falar um pouquinho, para lembrar um pouco daquilo que a gente apresentou na vez passada, no Top Grow anterior, com relação à Khan Academy, né? Na verdade, é uma ONG, né?
é uma ONG que tem uma missão de oferecer educação gratuita de alta qualidade para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, né? Ela foi fundada por um rapaz, na época, mais ou menos em 2009, por aí assim, um rapaz chamado Salman Khan, que saiu do mercado financeiro na crise de 2008, né? Então, ele saiu e começou a trabalhar em casa, e eu acompanhei, confesso a vocês, desde o início essa vida dele. Eu estava muito ligado já nessa época nas coisas dessa evolução toda, e ele fazia um trabalho muito Olha que sozinho. curioso, eu não sabia que o cara da Khan Academy ele saiu do mercado financeiro. Ele saiu, ele era analista de trade, ele era um analista de fundo de hedge, para você ter uma É ideia. igual o Né? fundador da Starts, né? Ele saiu da XP e Isso. fundou a Tem muita Starts, gente que é uma empresa de fazendo. educação. É uma E outra. ele foi fazer isso realmente com um objetivo muito claro, né, de ajudar. E ele deu a sorte, né, aquelas coisas que não são bem sorte, na verdade, tem aquela velha ideia. Sorte é o encontro da oportunidade com a competência. Ou seja, quando você está na hora certa, no lugar certo e se manifesta, vai ter alguém que vai te ver. E ele foi encontrado pelo filho do Bill Gates. E quando Bill Gates soube que ele fazia coisa tão boa, de graça na internet, o Bill Gates foi o primeiro padrinho dele. Então, ele com esse padrinho de peso, né, naturalmente, quem não gostaria de ter um padrinho como esse, ele conseguiu começar a ter dinheiro para trabalhar, e aí juntou mais gente, né? Juntou um pessoal pesado junto dele. Para vocês terem uma ideia, hoje a Khan Academy está em 4 países, principalmente no mundo. 4 países, ela tem sede, ela atua no mundo inteiro, mas ela tem sede ou sites em 4 países do mundo, os Estados Unidos, Brasil, Índia e México. Na verdade, todos os outros, aliás, todos, até os Estados Unidos, é em função de ter um padrinho lá. O padrinho americano é o Bill Gates. O padrinho brasileiro é o Jorge Paulo Lema, da Ambev, Ambev. Tem também o Carlos Salim, da Claro, né? Que é o sponsor deles no México. E tem o Tata, da Tata, o conglomerado de negócios da Índia, que é o que financia na Índia. Então, é uma empresa que realmente tem se destacado muito nessa contribuição para um mundo melhor, para coisas muito relevantes, né? Então, eles, para vocês terem uma ideia, na verdade, eles já têm hoje mais de 240 mil professores trabalhando com a metodologia deles em mais de 50 países, né? Isso em 2019. Eles têm uma forma muito interessante do site, Pedro, que é o seguinte: o site é quebrado em 3 partes. Ou você se cadastra como professor, aluno ou pai, né? Eles estão muito dinâmicos nisso tudo, e eu diria para você que eles têm uma característica muito legal também. Eles têm uma transparência muito forte. Obviamente, por ser uma ONG, eles devem prestar contas à sociedade, mas, na verdade, esse mesmo raciocínio toda empresa deve seguir. Ou seja, eles têm, por exemplo, demonstrações financeiras auditadas por auditores internacionais, bem verdade que baseados nos Estados Unidos, mas com padrões mundiais, que emitem parecer deles está limpo, ou seja, eles estão com o parecer limpinho, a empresa é transparente, ela está ok. Para vocês terem uma ideia, ela ofere mais ou menos ela capta um total de mais ou menos 50 milhões de dólares por ano de entrada de recursos para aplicação nos programas, né? E tem uma característica muito interessante, eles têm doadores, e os doadores são mencionados no relatório sempre, nominalmente, né? E os maiores doadores são aqueles que, por exemplo, têm doadores acima de $1 milhão. Acima de $1 milhão tem, dos que me ocorrem na cabeça, tem o Bill Gates, tem o Carlos Slim, tem o Jorge Paulo Lema e tem o Tata, da Tata, grupo indiano. Todos eles dão acima de $1 milhão todo ano para a organização. E tem um monte de outras pessoas que dão também. E tem os trabalhos voluntários, tem muitas parcerias. Então, eles têm um trabalho muito forte com essa comunidade toda em prol de uma educação melhor no mundo, uma educação com metodologia mais criativa, diferente das metodologias atuais, onde as crianças podem andar de acordo com a capacidade de aprendizado deles. Não é uma coisa, todo mundo está no primeiro ano, segundo ano, passou para o terceiro ano, não, vai para frente e tal. Cada caso vai ser um caso. Então, é uma metodologia muito legal, muito prática, que se encontra com outras metodologias, e aí os pedagogos podem dizer melhor do que a gente, que não é pedagogo. Muita coisa boa acontece nesse caminho, né? Então, se destaca muito isso tudo nessa ONG. E lá eu encontrei uma coisa muito interessante também, Pedro, que eu acho que eu já comentei, mas eu vou comentar de novo. Eu descobri que no Conselho Consultivo participava uma senhora chamada Ana Dor.
E aí eu achei estranho que aquele nome eu conhecia de algum lugar, e eu realmente descobri que o marido dela é justamente John John Doerr. Doerr, que é o pai do OKR, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais, num aspecto que vocês vão ver. Mas eu diria o seguinte, é extremamente uma empresa exemplar, em termos de tudo, que não é por ser uma ONG que ela não vai ser uma empresa, possa ser referência para outras empresas não sem fim lucrativo, ou outras empresas com fins lucrativos. Enfim, ela é um modelo muito legal. E dela eu destaco uma coisa, como eu destaco também da Udemy, também destaco do Google, também destaco de PUC, que é o seguinte, todas elas têm uma coisa em comum muito legal, que é o propósito, refletido na missão delas. Então, sobre isso, eu vou falar de maneira um pouco mais aprofundada para vocês, mas antes de concluir, de falar um pouco mais fundo desse aspecto, eu vou voltar ao Pedro, que ele tem uma observação aí a comentar, enfim, legal. Paulo, falando dessa questão de causa e propósito, né, eu queria falar um pouco do Duolingo aqui. Porque o Duolingo ele abraça muito bem isso também. Né? Ele não chega a ser uma ONG, mas ele tem, assim, ele usa o modelo freemium. Né? Eu já falei um pouquinho no Talk Grow passado. Se você não assistiu o Talk Grow passado e tiver curiosidade, você pode correr lá no canal do YouTube, está listado. Mas, assim, ele usa o modelo freemium. O que é exatamente o modelo freemium? Você consegue usar o produto, né, o serviço, no caso aqui é um aplicativo de educação. Lembrando que o Duolingo é um joguinho assim, é um jogo educativo de celular para ensinar línguas. Então tem um monte de línguas lá, que são centenas, ou dezenas, mas não sei ao certo. Assim. Tem muita língua lá, isso que é a questão. E você consegue estudar qualquer língua de graça, né? Então é o modelo freemium. Aí ele te exibe anúncio, se você quiser parar de receber anúncio, você paga. Só que eles sempre te falam, né? Se você assinar o Duolingo por, sei lá, R$10 por mês, que é um negócio muito barato, você está ajudando a nossa missão, que levar a educação em línguas para as pessoas, ensinar, fazer as pessoas se comunicarem melhor, conversar com outras culturas, né? E tem toda uma... Então, assim, eles casam muito bem a causa deles, o propósito, com o modelo freemium. Eles chamam a pessoa para participar disso, para abraçar essa causa. Ó, a gente, e o legal disso, e o legal é que faz sentido, que a causa deles é ensinar línguas para as pessoas. E aí eles não cobram nada. Eles não cobram nada para vocês. Você estuda de graça. Aí, na verdade, quem paga a sua educação são os anunciantes. É mais ou menos um pouco do modelo do Google. Mas, se você quiser ajudar eles com essa causa, aí você paga. Né? Então, legal. Cria uma reciprocidade bacana. Então, ao mesmo tempo que eles conseguem crescer muito rápido, porque é muito bom e é de graça, uma boa parte das pessoas acabam pagando, né? Então, assim, eles não conseguiram acelerar tanto se eles já entrassem cobrando logo de cara. Então, é um modelo de negócio que é bastante interessante. E uma coisa que possibilitou, na minha opinião, eles a fazer isso de um jeito tão rápido é uma coisa que os infoprodutores falam muito, que é a tal da lista, né? Você tem que construir uma lista de pré-lançamento. Então, eu vou lançar um negócio, primeiro eu construo uma base de pessoas interessadas naquilo, para depois lançar aquele produto, né? Então, assim, a questão é a tal da audiência, né? Então, assim, eu falei já em algum tal grupo, toda empresa é uma empresa de mídia, né? Então, assim, se você tem audiência, você tem uma base de pessoas que estariam dispostas a comprar alguma coisa. Então, isso que eles fizeram. Eles tinham, se não me engano, 300 mil pessoas na base antes de lançar o produto. As pessoas já estavam lá e elas começaram a se inscrever na versão beta. Alguns jogos hoje de videogame, de computador, já estão fazendo isso também. É uma estratégia de negócio. Você capta muita gente ali que está interessada em alguma coisa e aí faz uma versão beta ou a primeira versão vai ser mais barata. Você faz alguma coisa ali para poder ter as pessoas na base. As pessoas querem estar na base ali porque elas querem ser as primeiras a receber aquele lançamento, né? E aí quando você lança, você já tem um pico, você já testa tudo, já sabe mais ou menos qual vai ser a taxa de conversão, você já tem um montão de coisa. E já tem o primeiro faturamento significativo para poder pagar os investimentos e reinvestir para poder crescer o negócio, né? Então, eles trabalharam muito bem essa questão da lista de pré-lançamento, que é muito legal. Legal. Então, assim, eu acho que uma coisa como a gente destacou e que chama muita atenção no caso de todos os cases que nós apresentamos, eu diria que é o que eu mais quero apontar para vocês, é realmente a questão da missão e do propósito, né? É muito importante. E mais, esse assunto que é tão importante, sempre foi muito importante,
que, afinal de contas, é dizer a razão de ser da empresa, é dizer a razão de ser da existência da empresa. Qual é a finalidade maior que ela existe, por que ela existe, qual a diferença que ela faz no mundo se ela não existir. Mas eu queria destacar e falar com vocês uma coisa muito legal. Nessa pandemia que a gente está vivendo ainda, infelizmente ainda estamos vivendo, mas Deus quiser vai acabar, nessa pandemia a gente viu uma coisa muito interessante, né? Em vários estudos da Euromonitor International e tem outros de outras linhas de visão, existem alguns consensos de coisas que mudaram e as pessoas vão mudar de hábitos de uma maneira muito forte em muitas coisas. Todos nós sabemos, hábitos de residência, hábitos de consumo, de compra, né? E tem uma coisa que o mundo percebeu. Até aqui, a gente tinha como top de preocupação do mundo e como top de preocupação de aspectos, inclusive, de risco, a gente tinha a questão da sustentabilidade, que, com todos os seus desdobramentos, é um aspecto extremamente importante e ele estava no topo de tudo, no mundo inteiro, né? E agora o que a gente está vendo é o seguinte, que quem assumiu essa maior preocupação mundial agora é o propósito. Olha que relevante que isso é. Então, hoje em dia, a razão de ser das coisas passou a ser mais importante do que tudo. O ser humano percebeu, acho que com a pandemia a gente percebeu e a gente está questionando coisas que a gente achava que eram absolutamente corretas. E a gente olha hoje e fala, nossa, como é que eu estou fazendo aquilo? Como é que eu comia comida aquilo? Como é que eu comia aquele negócio que eu olhava o cara babando ali em cima da comida e eu comendo comida aquilo, um negócio que não tem sentido. Então, as pessoas foram mudando os seus hábitos e as empresas estão sendo agora conduzidas e convidadas a repensar suas missões. Por que repensar a sua missão? Porque a missão é a coisa mais inicial e mais importante de uma empresa. Então, assim, estabelecer a missão, eu sempre digo assim, olha que legal, a missão ela vem, na verdade, de um sonho e ela caminha para um legado. Olha só que legal, a missão está aqui, ela está no meio, mas a ela antecede um sonho. Por quê? Porque quem tem uma missão que sabe onde quer chegar, um dia sonhou que essa coisa acontecesse. E esse sonho, para virar, eu costumo dizer assim, você só tem uma realidade se um dia você teve um sonho. Tem gente que fala o seguinte, mas o sonho sem realidade, tudo bem, mas a realidade só existiu e só é forte com essas empresas que nós mostramos se alguém sonhou essas empresas. Em todas elas nós falamos de gente aqui que são os fundadores, são as pessoas que tocam, que inventaram, que tiveram a ideia, que perseveraram, que acreditaram, que tiveram um sonho de querer transformar o mundo. E a missão de todas essas empresas que nós estamos falando, ela não se restringe aos países de origem. Ela é uma missão mundial. Então, assim, é um negócio muito legal, que a contribuição é para todo mundo. Então, assim, essa visão muito importante de que a missão está intimamente ligada ao sonho antes, antecede a missão, o sonho. E essa missão também só se completa no sentido quando ela forma e ela tem o sentido de um legado, ou seja, o que eu vou deixar para a humanidade no dia que eu não mais estiver aqui, eu como fundador de uma empresa? Eu quero ver o que a minha empresa vai contribuir, continuar contribuindo, independente da minha presença aqui ou não. Isso é fantástico. As grandes pessoas que realizaram, que transformaram esse mundo, né? Elas fizeram isso. Elas construíram coisas que ficaram. Veja como isso é importante, independente de qualquer aspecto, mas isso leva à nobreza do ser humano. A gente precisa fazer as coisas que continuem a melhorar o mundo. Tem muita coisa ruim acontecendo, nós precisamos ser ao contrário. Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma outra dimensão. Agora, além de olhar para o lado, assim, naquela visão antes da missão, a missão e o legado, eu queria dizer para vocês o seguinte, a missão também é o início de toda a reflexão estratégica de uma empresa. Qualquer empresa, ela nasce e reflete os seus desejos maiores na missão. Essa missão gera visão, gera valores, gera propósitos, mas, na verdade, a missão é a primeira grande reflexão. Não se começa um planejamento estratégico, um planejamento organizacional, de que dimensão ele tiver, sem uma missão. Você precisa refletir sobre o que você está fazendo ali. E mais do que isso, os colaboradores precisam estar engajados, entendendo o sentido daquilo tudo, para que essa coisa possa realmente produzir efeito. Então, é muito legal você ver assim, os desafios que vão decorrer de um planejamento estratégico, tudo que você vai fazer, os objetivos e metas que você vai trazer, eles todos têm sua origem na missão e no propósito da empresa. Lembre-se, eu já falei para vocês na vez passada, mas tem um cara chamado Simon Sinek,
que escreveu um livro que chama-se assim, ó, Comece pelo Porquê, ou Start with I, né? Que eu já mostrei também, é esse livro daqui. É um livro que é bastante sensacional. Ele mostra o seguinte, que as pessoas, ele usa uma expressão que ele fala assim, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz as coisas. E elas aderem a você não é porque você é simpático, é porque a causa que você está defendendo a elas faz sentido. Então, isso é brutalmente legal, né? Não é legal isso, Pedrão? Basta olhar para algumas eleições de alguns países, né? Pessoas completamente antipáticas, que eram odiadas, acabaram conseguindo, porque elas conseguiram. E eu acho que isso é uma coisa que é da humanidade, né? Tipo, os antigos, as pessoas que navegavam, né, pelos mares, descobriram o país, eles sempre conseguiram comunicar muito bem uma missão, um negócio muito grandioso, realmente uma coisa que era para deixar um legado, era para fazer parte da sua razão de ser, né? Sua razão de ter nascido. Agora, quando ela não é, Pedrão, quando ela não tem continuidade para ser um legado para a humanidade, ela morre. Porque quando não há o que se faz sem o coração, não adianta que Deus não abençoe. Então, não vai seguir. Vai morrer no meio do caminho logo, logo. Vai ser coisa de intenção. Se a pessoa não tiver um bom propósito, uma boa intenção, realmente a coisa fica. E uma coisa que o Simon Sinek ele fala bastante é de você se comunicar com o sistema límbico, né? Bom, eu não sou neurocirurgião, nem entendo muito disso. Eu entendo o básico para poder escrever uma carta de vendas, alguma coisa do tipo assim, né? Para poder fazer um marketing adequado. Mas é o que eles chamam do círculo dourado lá, né? E uma pessoa que fala muito sistema límbico é justamente o Érico Rocha, que é uma das pessoas que foi citada no nosso Talk Grow passado, né? Então ele fala muito disso, né? O gatilho mental do porquê. Então tem uma série de gatilhos mentais que se comunicam com o sistema límbico, por exemplo, as histórias. A história, ela se comunica muito com o sistema límbico também, né? O storytelling é um negócio em alta, né? Então o storytelling é uma coisa que você, que está aí do outro lado assistindo, você deve explorar mais o storytelling em tudo. Nos seus produtos, nos seus serviços, nas suas comunicações, nas suas propagandas. O storytelling é um negócio que tem que estar sempre muito presente, né? Nada melhor do que você contar uma história com sentimento, você faz as pessoas entrarem naquela situação e conseguirem viver aquilo dali com você, realmente é uma habilidade muito legal, né? E que a gente realmente reflete muito nessa história das empresas, né? As empresas que duraram, tem poucas que duram mais de 100 anos, né? Mas elas têm toda uma coerência, têm todo um sentido naquilo que fazem. E nisso é importante a gente ver que tem 3 aspectos que pulam muito aos olhos das empresas que conseguiram fazer o propósito virar um legado e as ações virarem legado, né? São 3 coisas que são importantes que elas consideram, que seriam a ética, né, a liderança e a gestão. Então, assim, na verdade, sem essas 3 coisas, você não consegue tornar uma missão e um propósito, um legado através de uma empresa. Isso quando você fala, Pedro. É porque aí quando você vende o porquê você faz, né? Quando você deixa de vender o produto e vende uma missão, uma coisa a se alcançar, é realmente uma causa, um problema maior que precisa ser resolvido, você na realidade pode vender qualquer coisa, né? Você não precisa vender computador, você pode vender um dispositivo para tocar música, você pode vender um notebook, um telefone celular, você pode vender uma porção de carro, você pode vender um carro, você pode romper as barreiras do mercado, né? Porque tem muita empresa que, se tentar entrar no novo mercado, não vai ser reconhecida dentro daquele mercado, não consegue entrar, né? Mas se você estiver num campo maior, que não é o produto, você consegue realmente mudar de um jeito muito mais rápido, sair de um mercado que está morrendo para entrar em outro mercado, né? Acho que esse é o problema que algumas empresas enfrentaram aí quando elas começaram a morrer, né? Elas vendiam um produto, não... É muito legal e assim, também outra coisa que é inerente a isso é o aspecto de ética, né? Na verdade, assim, você só vai ter uma empresa que vai durar muito tempo se ela tiver comportamentos que estejam alinhados com o melhor que a sociedade espera dela. Se isso não acontecer, ela dificilmente tem uma vida maior. Ela precisa se alinhar. Por quê? Porque as pessoas querem estar num lugar onde elas saibam que as coisas têm sentido, onde elas saibam que tem transparência. Foi o caso da Khan Academy que a gente falou aqui. A empresa precisa ser transparente, ela precisa ser clara, ela precisa mostrar que ela cumpre as obrigações dela com o governo, que ela cumpre as obrigações dela com os funcionários, né? Então, esse papel
da empresa como agente social, mas alinhado com os princípios da sociedade na qual ela está inserida, é fundamental. E aí vem outra coisa muito importante, que é a questão da liderança, né? A gente sabe da importância fundamental que tem a liderança para conduzir essa empresa, uma empresa, e no caso, todas essas que nós falamos, elas foram muito conduzidas por essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, na maioria das empresas que nós estamos falando, os seus fundadores ainda são membros do conselho, se não CEOs, ou seja, se não presidentes, são pelo menos membros do conselho ou presidente do conselho. Então, sempre tem esse engajamento e sempre tem esse comprometimento da liderança buscando exatamente esse desenvolvimento de uma coisa que faz muito sentido, né? E a outra coisa que não pode deixar de ter realmente é a questão Aliás, voltando, desculpe só um pouquinho, que eu esqueci de complementar uma coisa, na liderança, hoje em dia uma coisa muito importante que está, e até a pandemia também chamou muita atenção disso, é a questão de equipes, formação de equipes, conduções de equipes, até mesmo conduções de reuniões em ambientes online, tipo esse que nós estamos fazendo agora, a importância que você tem de desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipe. É um negócio muito sério. Então, tem um negócio agora chamado sustentabilidade psicológica, né? Na verdade, assim, é preciso haver uma condição de que as pessoas acreditem no grupo inteiro para que elas possam ter a condição de estar participando integralmente nesse grupo, se entregar, se expor a riscos no grupo, né? Então, é um negócio que tem uma consultora americana que está estudando isso muito fortemente, mas que é um assunto também muito legal, que a gente precisa estar ligado, porque isso está acontecendo muito fortemente. E hoje em dia, realmente, quem não sabe trabalhar em grupo, quem tem dificuldade, precisa de ajuda, porque o mundo está cada dia mais, teoricamente, ficando longe sem ter que ficar distante. Ou melhor, ficando distante sem estar longe. Você escolhe qual dos dois, mas o fato é o seguinte: a gente pode estar à distância fisicamente, mas precisa estar integrado e a coisa precisa fazer sentido. Isso é um desafio tecnológico, é um desafio postural que a gente tem. Então, aquilo que se chama dessa sustentabilidade psicológica, dessa sustentação psicológica, é um negócio muito importante, que está sendo muito visto na liderança hoje em dia, né? Um aspecto também que a gente caminha para fazer um fechamento desse raciocínio é o seguinte: eu sempre fico muito preocupado quando a gente fala de missão, propósito e tal, e o desdobramento disso, né? Eu costumo dizer assim, cara, eu não me canso de parar, de refletir nessas coisas assim. Quando você vê um condomínio, quando você vê uma empresa em que você vê as pessoas acomodadas, né? Elas não se motivam a querer transformar as coisas. Eu fico doente com isso, porque é um negócio horrível. Aquelas pessoas que acham que tudo bem, o importante é ser CLT, tá lá na carteirinha dela e tal, e acabar. E não tem. E aí você vê que as pessoas não estabelecem resumo. São pessoas que eu chamo de 100 projetos, né? SP, para mim, é 100 projetos. São pessoas que não têm projeto de vida, não têm motivação, não têm novas metas. Resultado, vivem uma vida muito vazia, muito xoxa. E aí vai dizer aí, muita gente desemboca dizendo que está em depressão, está isso ou está aquilo. Não que a depressão não exista como doença, mas uma parte significativa dela é falta de motivação, de comprometimento. Então, assim, é preciso estabelecer objetivos e metas. E uma empresa que não tem objetivos e metas definidos é o negócio mais absurdo que tem. É o negócio mais absurdo. Vai jogar dinheiro fora, vai quebrar, vai fazer coisa parecida. Então, dentro desse processo que nasce lá na missão, passa pelo planejamento estratégico, tem esses desdobramentos todos em liderança, ética e gestão, você precisa definir os objetivos e metas da empresa para que você foque ela nisso daí. E aí vem um negócio que a gente sempre não pode deixar de falar, que é uma ferramenta super legal que tem hoje em dia, é o tal do OKR, que é exatamente objetivos e resultados chaves. Que é um negócio que tem uma magia sensacional, como o Pedro muito bem disse outro dia desse, usou essa expressão, essa magia do OKR é muito legal, né? E eu diria, lembrando a vocês, né, eu já falei isso em outro lugar também, que o OKR é uma ferramenta de gestão, abordagem, sei lá, o nome que você quiser dar para a coisa, no sentido assim, do jeitinho, não é o mais importante. O importante é que é o seguinte, é uma ferramenta usada para alinhar todo mundo na empresa, primeiro, todo mundo. Segundo, focar os esforços de todo mundo. Então, foca todo mundo naquilo que realmente é mais importante. E aí foca todos naquilo que é mais importante. É importante você saber que o OKR abrange todos os funcionários da empresa. É de cima para baixo e de baixo para cima. Ele se encontra. É uma coisa muito legal. E realmente naquilo que é importante, através de progressos mensuráveis. Tudo tem que ser mensurável. Como disse alguém já várias vezes, o que não se mensura não se gerencia, né? E tudo isso para atingir resultados
dentro dos objetivos que você estabelece, dos principais objetivos. Veja que o OKR não é para você resolver todos os problemas da noite para o dia da empresa, não é isso, não. São os principais objetivos que você quer, aquilo que é mais relevante, vai trazer mais o quê? E atingir, acelerar o desempenho e os resultados da empresa. Então, olha só, atingir objetivos e acelerar o desempenho da empresa. Ou seja, isso é um negócio fantástico. Isso acontece com a gente. Por que o OKR é tão bom? Porque é o seguinte, na verdade, todo mundo precisa saber para onde vai. Se você fizer um OKR pessoal seu, que você pode fazer, mudar um nome, faz o que você quiser, não precisa ser OKR, você chama do jeito que você quiser, mas se você toda vez por ano fizer refletir com a sua esposa, com a sua família, sentar lá para conversar, o que vocês querem esse ano, chegar no ano seguinte, você olha o que fez, como é que está fazendo, todo mês acompanha, se tiver uma perseverança mínima no acompanhamento dessas coisas, a vida muda, porque você vai ter outra dimensão de perspectiva. Então, assim, ou seja, por isso que a gente fala que essa ferramenta é tão maravilhosa, porque ela é uma ferramenta do dia a dia, uma ferramenta que ajuda muito a que você possa focar os seus esforços. Fala, Pedro. Você falou de pessoas sem projeto, né? Uma coisa que acontece muito na internet são o tal dos haters, né? Vai lá com alguma coisa, já vem uma enxurrada de gente só criticar, tacar pedra, falar mal e etc. Assim, que são aquelas pessoas que parecem que são meio de mal com a vida, parece que tem uma certa inveja, né? Então, acho que qualquer negócio hoje tem que criar um clima. Você tem que criar um clima realmente muito próspero, né? Uma pessoa que... Essa pessoa aqui do quadrinho aqui, para quem não sabe, é o Elias Walter Disney, né? Uma das coisas que ele falava muito bem, era que sonhos não têm limites, né? Então, não dá para aceitar limitações, né? Não tem realmente limite. Então, talvez você não consiga alcançar isso na sua geração. Mas você pode, e aí, justamente falando sobre educação, você pode deixar um legado para que uma outra pessoa continue isso, né? A educação é isso, né? As pessoas as suas teses, né? Os seus conhecimentos, e as pessoas iam dando continuidade, é da onde veio, né? Acho que a ciência progrediu muito assim. Por exemplo, o Google, ele é muito embasado nisso, né? Então, você vai dando continuidade do trabalho científico de conhecimento de outra pessoa. E os negócios, eles deveriam ser assim. O fim dos negócios é realmente resolver o problema, e talvez o problema não precisa ser resolvido em 100 anos. Eu acho que a gente começa a caminhar hoje para um negócio que vai realmente ultrapassar a geração, né? E isso você tem quando você tem realmente um propósito muito forte, um senso de humanidade, praticamente, né? Que é realmente de uma coisa existencial mesmo, né? E no meio disso, assim, voltando um pouco no assunto de clima, né? Não dá para aceitar aquele clima para baixo, com as pessoas que falam que isso não vai dar certo, isso é impossível, você está pedindo muito, né? Não dá mais para aceitar aquela coisa quase que medíocre, assim. Então, acho que por isso que o propósito, a missão, ela vem muito forte. Não é só para vender mais, não é para construir um clima organizacional, para construir um ambiente que faça sentido para as pessoas que estejam ali, que faça sentido para os sócios, para os funcionários, para os clientes, né? E que permita que os próprios funcionários ascendam dentro daquela empresa, né? Enfim, é todo um ecossistema, né? Que gira... com certeza. Você sabe que um ditado que o Disney falou aqui, você falava de Walt Disney, eu estou lendo aqui, as ilimitadas possibilidades e a incomensurável ameaça de um pedaço de papel em branco, a desenfreada criatividade própria da infância, as oportunidades inesperadas que desolvam ideias, questões e respostas. Num mundo em que sonhos se tornam realidade, o céu é o limite. Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, assim, isso está escrito num livro da Disney aqui, e que realmente é isso, depende muito da gente. Agora, tem que ter perseverança, né? Essa é uma coisa que eu sempre digo, que sem perseverança não se chega em lugar nenhum. Tem que ter princípios, tem que ter valores, e tem que ter uma missão, que afunila tudo para o que você quer da sua vida. Então, a gente sente que esse aspecto é muito forte e que agora o mundo está valorizando mais ainda. E vai crescer cada vez mais essa importância desse aspecto. Então, é muito legal a gente ver que propósito não é teoria, nem é papo de sei lá de quê, é realidade. É importante, muitas empresas, aliás, as empresas estão precisando muito, a maioria delas está precisando repensar a sua própria missão, se elas estão alinhadas, principalmente depois da pandemia, com as novas coisas que o mundo nos impôs e que a gente as pessoas estão mais sensíveis também a isso, né, Paulo? Eu acho que o mundo inteiro está passando por um momento muito sensível, né? Então está tudo muito delicado as coisas, né? E inclusive as pessoas, né? Então qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que sai muito diferente, parece que cria um certo estresse, né?
as pessoas elas estão muito sensíveis a tudo, né? Então as empresas elas também precisam abraçar um pouco mais isso, né? Para poder voltar a ter algum sentido. Eu acho que não sei o que você acha. Se a gente está meio que passando daquela era, daquele momento de consumir por consumir, né? Não sei se isso existe muito ainda, mas será que isso está chegando ao fim? Acho que é uma reflexão, né? Será que está Pedro, acabando? eu não tenho dúvida, não. Você sabe que eu estava vendo um livro aqui que já é antigo, esse livro é de 2009, dos Cortella, né? Todo mundo conhece esse livro aqui, qual é a sua obra, né? E ele, há 10 anos, ele profetizava, bicho. Está escrito aqui, ele falava que esse modelo está se esgotando. Em 10 anos, mais ou menos, ele vai se esgotar. Ele colocou isso aqui, está aqui no livro. Eu achei muito legal, porque é verdade. Eu diria para você que está assim, Pedro, está se esgotando esse tempo. Agora as pessoas estão olhando e falando assim, cara, não dá para fazer coisas que não façam sentido, coisas que não sejam boas para você para olhar para o dia de amanhã. A gente está vendo a fragilidade, nunca teve tanta gente atingida pela mesma coisa no mundo inteiro. Essa Covid conseguiu pegar gente de norte a sul, de leste a oeste, do mundo inteiro, e trouxe para as pessoas uma reflexão e algumas imposições muito fortes. Hoje a gente assume uma maior responsabilidade com as pessoas, com o amor, com a natureza, com a sustentabilidade. Hoje a gente assume mais papel de relevância na ajuda para as pessoas que precisam. Aí vem um outro negócio que a gente está querendo trabalhar, né, Pedro? A questão da espiritualidade, do trabalho e tal. A gente assume mais a responsabilidade pelas pessoas que não conseguem enxergar o que está acontecendo nesse mundo e, coitadas, às vezes não tem oportunidade. Ou a gente abraça um pouco mais isso, ou a gente vai ficar perdido. O que adianta ter dinheiro pelo teu dinheiro? O Bill Gates foi isso. Aliás, Bill Gates não, como é que é o nome do outro lá que morreu? O Steve Jobs? Steve Jobs, isso. Steve Jobs com todo o cara mais rico, um dos mais ricos do mundo. A Apple valendo 1 tri, agora 2 tri, sei lá o quê. 1 ou 2, perdão, está valendo agora. Está 2. Né? A primeira tá em empresa 2, atingiu 1 tri e a primeira empresa atingiu 2 tri. Valeu 2 tri. Ele teve um problema de fígado lá e tal, a situação que ele teve, não teve dinheiro que consertasse, não tem fígado para comprar fígado a $1 milhão, não tem. Ele não conseguiu, morreu. Então, ou seja, ou as coisas que você faz, elas têm um sentido de continuidade, um benefício para um mundo melhor, para oportunidades para as pessoas que precisam, para ajudar aquelas pessoas que realmente precisam, com mais amor, né? Ou então as coisas não têm, não adianta. Ou seja, realmente a reflexão, Pedro, para mim está muito claro. O mundo está agora num processo de reflexão irreversível, que é isso, as coisas têm que ter sentido, tem que ter verdade, tem que ter honestidade, tem que ter transparência, tem que ter, não mente para as pessoas, a pior coisa que tem é mentira. Enfim, o mercado de luxo foi um mercado altamente impactado, né, por tudo isso, né? Vamos ver como é que vai ficar depois. Se for porque as pessoas não estavam saindo, então não precisavam comprar roupa de sair, por exemplo, né? Ou se é realmente repensando os seus gastos, né? Tem coisa melhor para comprar, né, com esse dinheiro. Por exemplo, eu acho que essa foi uma das tendências. Essa foi uma das tendências que estamos detectando, né? Que todo mundo já sabe disso. As pessoas estão consumindo menos produtos de alto valor, menos produtos de luxo e tal, porque elas olham e falam, qual o sentido de comprar um óculos que é uma fortuna, comprar um vestido que é uma fortuna? E aí fica... mais gente, né? E uma coisa que eu fico pensando às vezes, por exemplo, de repente a pessoa... de repente não, isso é uma coisa que acontece muito, né? A pessoa valoriza, vamos supor que você tem um curso de artes e você desenvolveu um método que você consegue ensinar a arte de um jeito mais rápido. Ou você tem um método que ensina um curso de línguas mais rápido. Você tem um método que ensina alguma coisa de negócio de um jeito mais rápido. Aí você cria valor, né? Porque o tempo é a coisa mais escassa. E todo mundo odeia perder tempo. Eu, por exemplo, nossa, eu não suporto perder tempo. Assim, é uma coisa muito ruim. Assim, é uma coisa realmente dá uma angústia assim, quando você perde muito tempo com uma coisa. Né? É uma coisa que você sabe que você vai morrer, né? Você sabe que uma hora não tem jeito. É a única certeza que a gente tem na vida é que todo mundo vai morrer. Então, se eu tenho um método para ensinar uma coisa mais rápido e aprender, é uma coisa que as pessoas valorizam mais, se eu consigo te ensinar um negócio de um jeito melhor, mais rápido, o valor disso aumenta. Aí você vende muito mais caro, né? Ou seja, o desenvolvimento de novas metodologias, porque isso que é legal, porque às vezes você olha para um curso, putz, alguém já fez esse curso. Ele está ali já, alguém já fez, por que eu vou fazer?
faz melhor. Faz de um jeito que você consiga ensinar melhor. Ou faz isso para um outro nicho de pessoas, né? Para outro grupo, né? Com outras características. Tem assim, quando Então, é um você, negócio que quando não tem você, limite. Não tem limite. é, É um mercado que ele não tem limite. Diferentemente porque a pessoa não. Eu espero que isso aconteça, que a pessoa não tenha o armário cheio de roupas de luxo e gaste, se endivide, né? Comprando. Gaste 20 mil reais no cartão de crédito, comprando joia, colar. Nada de errado com isso aí. Acho que você tem. É bom às vezes ter uma coisa legal para sair e tudo. Mas eu realmente espero ver as pessoas gastando o seu dinheiro com coisas mais úteis para elas, inclusive, né? eu não tenho dúvida que a gente está refletindo muito sobre isso e essa é a tônica dessas empresas. A gente fez essa reflexão. Eu diria que assim, essas empresas mostraram isso. Faz muito sentido você ter uma missão realmente nobre, uma missão que faça sentido e que ajude. Você pode gerar recursos, gerar bens e tudo mais, mas você precisa assumir uma consciência de que você precisa ajudar o mundo a melhorar. Tem muita coisa que está precisando muito da ajuda de quem consegue enxergar e de quem consegue ter o privilégio, né? Eu estou aqui de posse de uma agenda aqui que eu recebi de alguém e eu vou ler um fechamento aqui muito legal que fala assim: meta a gente busca, caminho a gente acha, desafio a gente enfrenta, vida a gente inventa, saudade a gente mata, sonho a gente realiza. Então, assim, o que a gente espera é que vocês que estão nos ouvindo possam ter consciência disso. A gente tem toda a possibilidade de realizar os sonhos. Agora, a gente precisa ter sonhos nobres e a gente precisa querer dividir esse sonho com pessoas que, às vezes, não conseguem ter o seu sonho, não conseguem ter a menor condição de viver. Tem gente aí morrendo de fome mesmo, isso é fato. A gente precisa assumir uma consciência de ajudar mais a quem precisa e de ser livre para ganhar dinheiro também. Não é nenhum erro ganhar dinheiro, fazer as coisas que têm que ser feitas. Agora, a única coisa que a gente precisa saber é que a gente tem um papel no mundo que é um papel de ajudar a melhorar esse mundo. E essa é uma consciência que eu acho que vai crescer, está crescendo já muito, e que não tem limite. Eu acho que só no dia que a gente sentir que esse mundo está diferente é que a gente vai conseguir ficar feliz, né? A gente acabar com os corruptos, a gente acabar com coisas absurdas que tem por aí, que a gente não pode conviver, aceitar, e hoje a gente vive com isso tudo e a gente acaba convivendo, enfim, e nem sempre conseguindo transformar como gostaria, né? Perfeito. É isso aí, Pedrão. Bom, acho que foi um excelente fechamento, não vou nem tentar melhor, só vou lembrar, agradecer primeiro a todo mundo que assistiu até aqui, a sua audiência é realmente muito importante. Eu lembro de se inscrever no nosso canal, acompanhar as redes sociais e mais importante disso tudo escreva para nós, contato@wingro.com.br ou comenta aqui embaixo. Tem a parte de comentários aqui, porque de repente a sua dúvida, a sua sugestão, ela pode ser o tema desse bate-papo sobre negócios, sobre crescimento de negócios, né? E não se limita só aos negócios, porque os negócios, no final das contas, são pessoas, né? Não existe negócio, empresa sem pessoas. Então, as pessoas são sempre a base de tudo, né? Então, quando eu falo de crescimento de negócios, eu falo de crescimento pessoal também. E isso é muito importante para nós e imagino que para você que ficou, afinal de contas, ficou aqui provavelmente mais de uma hora, deve ter dado mais de uma hora de novo esse programa. E aí também a gente gostaria de aproveitar de convidar você, né? A gente já fez esse mesmo convite da vez passada, mas não esquecer e salientar que a gente queria te convidar para no dia 24 de outubro. A gente vai mandar um link direitinho para todo mundo, convidando para uma reunião que a gente vai fazer de fundação da nossa ONG de empreendedores jovens, né? A gente quer fazer um negócio que ajude pessoas jovens, pessoas que não conseguem enxergar, tantas oportunidades, né? Vejam, confesso a vocês, você pega hoje em dia, o que nós acabamos de falar aqui, você pega a Udemy, por exemplo, tantos bons professores que tem no Brasil, às vezes reclamando, chorando, vivendo dificuldades, porque não conseguem oferir o dinheiro que precisa viver para ter a dignidade mínima. E se essas pessoas enxergassem que tem a Udemy, souberem que tem a Udemy, que faz um curso lá, ele vai lá, um bom professor lá, não sei onde, a cidade, no meio do mato, então, mas é um excelente professor. Ele pode acontecer no Brasil e no mundo inteiro. Isso aconteceu com o Khan, a Khan Academy, de um cara que saiu do mercado e foi dar aula particular sozinho, sentadinho no computador, ensinando. Então, assim, ou seja,
Quando a gente só socializar esses conhecimentos, dividir, trazer uma pessoa ou outra, a gente pode ajudar a transformar o mundo. Então, nós queremos fazer a nossa ONG disso daí. Então, nós queríamos que você soubesse disso, que você estivesse junto com a gente, que você opinasse, que você participasse, que você nos ajudasse a melhorar o mundo, fazendo essas coisas assim. Às vezes é só linkar uma coisa com a outra. Às vezes é um negócio isso. Volto a dizer, isso aqui que nós acabamos de falar, da existência de empresas como essa, da possibilidade de você fazer o seu site, o seu marketingzinho digital. E eu falo, e no meio disso, as pessoas, elas parecem, muitas pessoas, não estou generalizando, não são todo mundo, mas tem muita gente que parece que elas já nascem numa caixa, assim. Parece que elas são encaixotadas cada vez mais rápido, né? Não conseguem olhar fora da caixa, não conseguem pensar na vida de um jeito diferente. Elas acham, elas ficam sempre naquela rodinha do rato lá, né? Que algumas pessoas conhecem bem, né? Ela nasce, se forma, junta dinheiro para comprar um carro, junta dinheiro para comprar um apartamento, e aí faz MBA, pós-graduação, aí tem que conseguir, tem que ser gerente, tem que virar não sei o que lá, e fica sempre naquela rodinha, não consegue olhar para fora disso, né? E parece que elas ficam presas e frustradas. Aí, quando elas mal se dão conta, às vezes com 50, 60 anos, percebem que viveram tanto, mas na verdade nada viveram, né? E algumas acabam ficando trancadas em uma gaiolinha de ouro ali, né? Então, eu acho que quando você tem uma mente empreendedora, eu acho que cada vez mais todo mundo precisa de mais disso, né? Você precisa de pessoas que pensem de um jeito mais empreendedor, né? De um jeito que tente resolver mais problemas e criar menos problemas. Tem gente que mais cria que resolve os problemas, né? Precisa de ter gente mais responsável, né? Eu acho que aí é isso que a gente e é para isso que a gente está convidando todo mundo. Dia 24 de outubro é um sábado, vai ser às 10 horas da manhã. A gente vai passar o link para todo mundo. A gente vai querer ter a ideia de todo mundo, o que a gente pode fazer, quem vai poder ajudar a que esse processo aconteça. Nós estamos totalmente conscientes disso, que não tem jeito. O que a gente só vai multiplicar aquilo que a gente dividir. Eu sempre falo isso. Então, assim, a gente precisa praticar mais o amor, né? A gente aprende isso na vida da gente. A gente aprende que é muito importante a gente realizar, a gente ter fé. Ter fé é um requisito fundamental para que os sonhos se tornem realidade. Mas, além da fé, a gente precisa agir, a gente precisa transformar, a gente precisa fazer. Então, é como diz aquele outro ditado que eu estou olhando para ele aqui: não coloque limite em seus sonhos, coloque fé e ação. Eu sempre ponho a ação junto. Ou seja, é preciso sair para transformar e dividir o seu tempo, como o Pedro falou bem. Cada um de nós temos... O tempo é sempre escasso, mas é o recurso mais democrático que tem. Todo mundo tem 24 horas. Quem é que dedica tempo para ajudar mais alguém? Temos que dedicar tempo aí, para ajudar. Paulo, nessa linha, tem um artigo que eu estava lendo da HSM, da HSM não, da Harvard Business Review, que não é HC, às vezes eu confundo, mas enfim, que você tem que... As pessoas se preocupam muito em gerenciar tempo, né, que pode ser uma linha. Só que mais importante que gerenciar tempo é gerenciar energia. E a melhor forma de gerenciar energia é estar muito motivado. E daí você fica mais rápido. Legal. E você fica mais tempo produzindo. Produzindo aquilo que faz sentido para você. Isso que é importante. Não é produzir por produzir, não é ficar trabalhando numa fábrica, produzindo para o outro. Não é produzir para você. Se às vezes trabalhar para o outro, trabalhar dentro de uma empresa, é uma coisa que te faz bem, porque aquela empresa te representa, nada de errado com isso. Seja feliz. Por isso que é importante as empresas terem sua missão e as pessoas conhecerem as suas próprias missões, para decidir se ela vai tentar criar uma organização para atingir aquela missão, ou se ela vai trabalhar para uma organização que também tem aquela missão. Aí vai de cada um. Mas, assim, mais importante de gerenciar tempo, muitas vezes é gerenciar energia. Então, às vezes, a gente não se preocupa com a alimentação. A alimentação é uma coisa que te dá mais energia. Ela te dá energia ou tira energia. Se você se alimenta mal, com muita fritura, toma muito refrigerante, você gasta sua energia. E aí, com isso, você gasta seu tempo. E com isso, você gasta sua vida. Né? Porque, afinal, energia, tempo e vida. Né? O tempo é um negócio escasso. Então, é muito importante gerenciar energia também. Aliás, Paulo, eu acho que essa questão do gerenciamento, da gestão de energia e tempo, de repente, podia ser um tempo para algum talk grow, né? Com certeza. Vamos pensar nisso. Vamos ter muita coisa boa para falar ainda aí para frente, né? Uhum. Já estamos planejando o próximo, enfim. E aí a gente vai estar tendo a alegria de poder contar com quem está nos acompanhando e poder também contar com a opinião, com a contribuição de vocês, é sempre bem-vinda, né?
para aquilo que a gente possa estar dividindo mais, tudo isso em busca de um mundo melhor. E um mundo melhor de verdade mesmo, né? Não é questão de grana, nem questão de querer aparecer por aparecer, e sim aparecer para contribuir e para ser melhor, para que o mundo seja melhor. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, a gente ter isso no coração, não basta ter na cabeça nem na teoria, ter no coração e partir para a ação. Quando a gente faz isso, as coisas dão certo e, mais do que isso, eu costumo dizer que Deus fica tão feliz que, de alguma maneira, a coisa, inclusive, também volta para um círculo virtuoso, né? É a espiral do sucesso, né? O contrário do insucesso, as coisas vão dando certo sempre e tal. Quando você vê, você está ajudando e está sendo ajudado e você está fazendo um mundo muito melhor. É muito maravilhoso optar por isso, do que ao contrário. Tem gente que, como o Pedro falou, opta pelo insucesso, pelo fracasso, pelo buraco, pela mediocridade, né? A gente tem que ser grandioso. Eu acho que Deus fez a gente para ser e fica tentando puxar os outros para o buraco, né? É isso aí, Pedrão. Vai o encerramento aí. Legal. Não, acho que você já fez o encerramento, muito bom. O convite está mais do que feito pelo Paulo aí, dia 24 de outubro. Então, dia 24 de outubro, nós vamos falar sobre uma ONG, né, que nós queremos criar, um projeto do Paulo junto com a Wingrow, né? O Paulo, na verdade, está convidando a Wingrow para fazer parte do projeto. Estamos convidando vocês, obviamente, para participar disso tudo. É uma coisa que me toca muito também, a questão de ensinar empreendedorismo, empreendimentos, não só para a pessoa empreender, mas também, de repente, para ela ser um intraempreendedor, né? É uma escolha de cada um. Mas, enfim, o convite está mais do que feito. Lembrando, dia 24 de outubro, vai ter, talvez tenha uma presencial, mas com certeza vai ter online. Com certeza você vai poder acompanhar de onde você estiver. E a gente vai mandar mais informações de como que vai ser tudo. Questão de como ver essa questão de pandemia, etc. Quem quer estar junto presencialmente, fisicamente, quem quer estar junto à distância. Mas acho que é isso aí, Paulo. Valeu, então. Agradecemos a presença de todo mundo e é uma alegria estar aqui. Vamos construir junto essas coisas todas, com bastante energia, bastante coração, e que o que se faz com o coração, Deus abençoa, como eu sempre falo. É isso aí. Valeu. Gente, obrigado. Até a próxima.